Panorama de mercado, dia 31 de março, terça-feira, último dia do mês de março. Terminamos aí com a bolsa em forte alta, com expectativa de que haja aí um encerramento da guerra ou pelo menos um encaminhamento para um acordo. Né? As próprias autoridades iranianas ali disseram que eles estariam prontos para terminar a guerra, né, diante de algumas exigências. Mas já se abre aí caminho para que a gente veja algum acordo sendo colocado à mesa. E a gente teve uma reação aí bastante forte do mercado, que já vinha caindo forte, especialmente os índices americanos aí nos últimos dias. Hoje, final de mês, final de trimestre, teve uma boa puxada, né, nos índices, trazendo bastante ânimo aí para as bolsas mundo afora. E agora a gente fica na expectativa de efetivamente se essa paz aí será selada entre Estados Unidos ou Irã, ou só foi um dia de repique, um dia que o mercado está ajustando posições e a gente voltará a ver aí um clima mais negativo nos próximos dias. Isso só conseguiremos descobrir aí nos próximos pregões. O Ibov fechou em forte alta de 2,71%, fazendo um pivô de alta, rompendo o topo anterior, fechando acima dos 187.333 pontos, né, que eu havia traçado aqui como esse topo do dia 3 de fevereiro. E com esse pivô, a gente tem expectativa agora de alvos, né, lá nos 192.338 pontos, praticamente ali na máxima histórica, e romper na máxima histórica um alvo secundário, ficaria lá próximo da região dos 200 mil pontos. Então nós temos um cenário bastante interessante aí de alta para o Ibov, confirmado agora com o candle de hoje, pivô, e já muito próximo, né, percentualmente da máxima histórica. Aí faltam apenas 2,73% para o Ibov buscar esse patamar. O S&P também forte alta de 2,91%, a maior alta aí desde maio do ano passado. O S&P vinha caindo forte, chegou numa região de suporte ali do 6343, reagiu bem com uma alta de 2,91, mas ainda trabalhando num canal de baixa. Pode ser só um repique, pode ser só um teste das médias ali para voltar a cair, mas hoje, nesse fechamento de trimestre, nesse fechamento de mês, tivemos uma boa reação, né? Inclusive, olhando o mensal, o S&P terminou com a queda de 5,09 no mês, enquanto o Ibov terminou com uma queda apenas de 0,70. Então, mostrando aí muita força, né? O Ibov, mesmo com cenário de guerra e correção, uma correção mínima do seu fechamento aí de fevereiro. O Dow Jones fechou com uma alta de 2,49%, reagindo também bem depois de estressar a região de suporte ali nos 45.500. Volta a fechar acima da média de 9. Quem sabe uma leitura de um fundo duplo se vier romper a região dos 46.700 para trazer o início de uma recuperação. O Nasdaq fechando forte com uma alta de 3,43%. O Nasdaq que vinha caindo forte nos últimos pregões, chegando na região de suporte, reage, vem tocar a média de 9 como uma resistência, pode ceder a partir daí já, né? Ou nos próximos dias, se vier aí um acordo entre Estados Unidos e Irã, a gente pode começar a ver os mercados reagindo positivamente e buscando uma reversão de tendência de curto prazo. O petróleo, né, que é o foco aí do mundo inteiro com esse conflito Estados Unidos e Irã, hoje caiu forte aí, 9,70% de queda o petróleo Brent aqui com o contrato UK Oil. Depois de 4 dias consecutivos de alta, a gente tem uma leitura, né, de um potencial topo duplo aqui, né, ou triplo aqui no petróleo, que poderia levar novamente o petróleo para patamares abaixo de $90, caso venhamos a firmar abaixo dessa região aqui dos 97. Os próximos dias serão essenciais para a gente verificar como vai fechar o petróleo, né, como vai trazer sua tendência para os próximos pregões. Se fechar abaixo dos 97 é um ótimo sinal. O petróleo que no mês de março está fechando aí com uma alta de 41%. Respeitou ali a região de retração de 68 nos $105. Ótimo sinal, pode ser só uma violação dessa região, um estresse dessa região para voltar a cair. Minério de ferro lá em Singapura caiu 1,73, mas no aftermarket acabou subindo 1%. Né, vem numa dinâmica muito boa nas últimas semanas, vai trabalhando em uma leve correção, pode ser uma preparação para um pivô para vir romper a região do 109 e buscar
a região de próxima resistência em 115. O minério que fechou o mês de março com uma boa alta de 7,51%. Metais preciosos fortes hoje, o ouro caminhando para fechar 3,65% de alta, uma leitura de um fundo duplo, fechando acima da média de 9, abre espaço para visitar a média de 21, ali na região dos 4.800, região próximo dos 5 mil dólares, com próximos pontos de resistência. O ouro que no mês de março fechou com uma alta aí de 4,04%. A prata também aí reagiu bem no dia de hoje, uma alta de 7,41%, também uma leitura de fundo duplo. Resistência imediata ali na faixa dos 78 dólares e para cima a gente tem regiões ali entre 81 e 83 como próximas regiões de resistência. No mês de março, a prata fechou em forte queda de 19,72%, mas ainda numa tendência muito forte, né? Vinha de vários meses consecutivos de alta, uma correção que vem testar a média de 9 no mensal. O Bitcoin apresentando alta hoje de 1,78, né, querendo marcar fundo aí na região dos 65 mil, mas ainda trabalha num canal de baixa, né, conectando os últimos topos e fundos ainda num canalzinho de baixa, precisa romper esse canal, trazer um pivô de alta para mudança de tendência. O Bitcoin subindo aí no mês de março apenas 1,45%, deixando uma sombra bastante relevante, vários meses de queda e por enquanto, né, o mês de março, apesar da alta, uma alta muito tímida, muito fraca em relação à queda que se apresentou. Mesma coisa com o Ethereum que hoje subindo aí 3,82% no momento, ainda trabalha num canal de baixa, está querendo marcar fundo nessa região dos 1.900 dólares, mas precisa romper o canal, trazer um pivô de alta para mudança de tendência. O Ethereum que no mês de março apresentou uma alta de 7,02, melhor do que o Bitcoin, mas também com vários meses consecutivos de queda, essa alta de março não anima ainda para uma reversão de tendência. O cenário ainda segue incerto, apesar desse potencial acordo aí no radar. Vamos observar se esse acordo efetivamente vai ser validado para os próximos dias, se vai aparecer, se vai ser dadas declarações em relação a isso, ou se foi apenas um dia de repique com rumores de um acordo e a gente volte a ver a guerra aí trazendo estresse, trazendo mais tensões. Isso obviamente impactaria novamente o mercado, poderia aí vir uma correção que viesse perder a região de suporte e consequentemente correções mais fortes à frente. Vamos ficar atentos, semana começando, né? Mas agora a gente tem a partir de amanhã, o mês de abril, um mês que a gente também vai começar a falar bastante de eleições, né? Isso pode fazer preço aqui no nosso mercado. Grande abraço a todos e até amanhã para um novo Panorama de Mercado.